Olá, queridos e queridas estudantes do Colégio Cometa. Aqui quem fala é o professor Max da disciplina de Química e na videoaula de hoje eu farei a discussão de algumas questões comentadas propostas no PCD de número 16. Página 434, questão 1. Em 2013 foram extraídas 2,5 toneladas de hematita de uma jazida brasileira. A produção na siderúrgica local foi 1,68 toneladas de ferro, supondo carvão e gás oxigênio em excesso, determine. Letra A quantidade de óxido em toneladas que reagiu. Então, para resolver essa questão, a primeira coisa é saber qual é a reação que representa as substâncias presentes nessa reação. A reação é a seguinte: óxido de ferro, F2O3, que representa aí a hematita, reage com o carvão, que aí está representado por carbono, mais oxigênio, tendo em vista que é uma reação de combustão, formando ferro mais gás carbônico. Tá? Além de saber os componentes, a reação nos dá informação da proporção em número de mol de cada substância que participa da reação. A gente tem 2 mols de óxido de ferro, que é hematita, 6 mols de carvão, 3 mols de oxigênio, produzindo 4 mols de ferro e 6 de dióxido de carbono. Para poder saber essa proporção, é importante que a reação esteja devidamente balanceada, tá? E através dessas proporções em número de mols, a gente consegue encontrar a proporção em massa de cada substância. É só fazer o cálculo da sua massa molar, tá? Para essa questão, eu vou só me atentar à massa da hematita, que é o óxido de ferro, e a massa do ferro, porque são as duas substâncias que estão envolvidas nos questionamentos. Aí a letra A, ela pede para a gente encontrar a quantidade de óxido que reagiu. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira informação que a gente precisa ter em mãos, na verdade é a segunda, porque a primeira é a equação devidamente balanceada. A segunda é saber a massa molar das substâncias envolvidas. Aí eu vou na tabela, consulto a massa do ferro. O ferro é só representado pelo átomo de ferro, está representado. Sei que a massa é 56, a massa molar então vai ser 56 gramas por mol. Já a massa do óxido de ferro, a gente precisa fazer o cálculo. Calcular a massa de ferro, calcular a massa do oxigênio e multiplicando, obviamente, sempre pelos índices. Então, eu pego a massa lá do ferro na tabela, é 56, só que aí na representação da forma eu tenho que multiplicar por 2. O oxigênio eu sei que é 16, mas aí na composição tem 3 oxigênios, então eu tenho que multiplicar essa massa por 3. E aí eu transformo para a unidade equivalente de massa molar, que nesse caso, para a hematita vai dar 160 gramas por mol. Certo, mas a questão, ela não pede a massa de 1 mol de ferro, nem 1 mol de óxido de ferro. A gente tem que ver o que a reação dá. A reação está dizendo que o que é produzido são 4 mols de ferro. Então, preciso calcular a massa equivalente a 4 mols. Então, vai ser 4 vezes a massa de 1 mol, que é 56, totalizando 224. Então, eu fiz o quê? Peguei a quantidade de mol na tabela, 4 mols, multipliquei pela massa molar, que eu encontrei anteriormente, 56, e o valor deu 224 gramas. Para o óxido de ferro, eu tenho 2 mols, participaram da reação, vezes a massa molar, que é 160 gramas por mol, totalizando 320 gramas. E aí agora eu vou estabelecer uma regra de 3 entre as massas d'água que eu encontrei, na verdade, a partir da análise da reação e as massas do problema. Como aqui ele quer saber qual a quantidade de óxido que reagiu, então a incógnita vai estar
correspondendo à massa de óxido, tá? Então, ferro, óxido de ferro, eu tenho que a proporção é 224 gramas para 320 gramas, 1,68 toneladas, que é a massa que foi produzida de ferro, está para x gramas, que é a massa que eu vou descobrir de óxido de ferro que reagiu. Fazendo essa conta, é uma regra de 3, então vai ficar x igual 1,68 vezes 320, dividido por 224. Ao fazer essa conta, a gente encontra o valor de x igual a 2,4 toneladas. Então, a quantidade do óxido que reagiu foi 2,4 toneladas. Perceba que se a gente for voltar para o dado apresentado na questão, a gente observa que tinha 2,5 toneladas de hematita. Então, o que de fato reagiu foi a quantidade, em quantidade de massa, foi uma quantidade menor do que tinha disponível para reagir, tá? Então prestem muita atenção nessa informação. Vamos passar agora para a letra B. A quantidade de impurezas residuais. Voltando lá para a equação, sempre a equação da reação vai ser nosso norte, tá? Para entender. Mas aí perceba o seguinte, se quando a gente fez os cálculos da letra A, a gente encontrou que somente 2,4 toneladas de hematita reagiu, é porque o que não reagiu, elas são as impurezas. Isso indica que a hematita que foi disponibilizada para a reação, ela não é 100% pura. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir a quantidade de impureza? O que reagiu foi 2,4 toneladas. As impurezas vai ser a diferença entre o que tem disponível e o que realmente reagiu. Então, 2,5 menos 2,4 vai dar aí uma quantidade de impureza equivalente a 0,1 toneladas. Se caso vocês tiverem vontade de transformar para quilogramas, é só multiplicar esse valor aí por 1000, tá? O rendimento em porcentagem da reação. Como é que se calcula rendimento? Rendimento é uma razão entre o que reagiu e o que tem disponível para reagir. Então, para o cálculo do rendimento, o que reagiu foi 2,4 toneladas. Isso a gente calculou na letra A. Mas o que tinha disponível para reagir foi 2,5 toneladas. Logo, o rendimento é a razão entre o que reagiu e o que tinha disponível para reagir. Temos que essa razão dá igual a 0,96. Só que ele não quer saber em valor decimal, quer saber em porcentagem. Então, pega esse valor e multiplica por 100%. Então, a gente tem um rendimento de 96%. Esse valor de rendimento nunca, jamais poderá passar de 100%. O rendimento máximo será sempre 100%. Não se esqueçam disso. Ok? Próxima questão. Questão de número 16. O hidróxido de alumínio é um composto químico utilizado no tratamento de águas. Uma possível rota de síntese desse composto ocorre pela reação entre sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Nessa reação, além do hidróxido de alumínio, é formado também o sulfato de cálcio. Assumindo que no processo de síntese tenha se misturado 30 gramas de sulfato de alumínio e 20 gramas de hidróxido de cálcio, determine a massa de hidróxido de alumínio obtida e o reagente limitante da reação e escreva a equação química balanceada da síntese. Então, sempre o primeiro passo é identificar a reação e balancear. Então, a reação é sulfato de alumínio, Al2SO4 mais hidróxido de cálcio. Então, a mistura entre o sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio
formando hidróxido de alumínio mais sulfato de cálcio. Quando eu faço o balanceamento dessa reação, eu tenho em termos de proporção de números de mols. Um mol de sulfato de alumínio, ele tem que reagir com 3 mols de hidróxido de cálcio. A proporção entre eles é essa, em termos de número de mols, tá? 1 mol de sulfato de alumínio para 3 mols de hidróxido de cálcio. Aí, produz 2 mols de hidróxido de alumínio e 3 mols de sulfato de cálcio. Obviamente que para esse cálculo, vocês vão ter que identificar quais são as substâncias de interesse, primeira coisa, fazer essa transformação de número de mols para massa, porque nosso cálculo aí vai envolver a proporção em massa, ok? Então, antes de fazer isso que eu disse, primeira coisa é identificar a massa molar de cada um. Já expliquei em outras aulas como é que calcula a massa molar. Então vamos lá. A massa molar do sulfato de alumínio é 342 gramas por mol. A do hidróxido de cálcio, 74 gramas por mol. A do hidróxido de alumínio, 78 gramas por mol. E a de sulfato de cálcio, 136 gramas por mol. Tá. Nesse caso, a gente quer comparar a massa do alumínio, então, do sulfato de alumínio, que aí a gente tem a proporção é 1 mol, então vai dar no mesmo, ó, 1 mol vezes 342 gramas por mol. Então, pela equação eu tenho 342 gramas de sulfato de alumínio. Agora, o hidróxido de cálcio, eu não tenho 1 mol somente participando da reação, eu tenho aí 3 mols. Então, eu tenho que pegar essa quantidade de mols e multiplicar pela massa molar, que é 74 gramas por mol, dando um valor de 222 gramas. Como aí eu quero saber quem é o reagente limitante ou o reagente, e por sua vez eu descubro quem é o reagente em excesso, eu tenho que comparar a massa dos dois reagentes da questão, que é o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio. Então, comparando sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Ao montar a equação, primeira coisa, quanto é a massa de alumínio vai reagir pela equação com a massa de hidróxido de cálcio. Eu tenho que a proporção é 342 gramas de sulfato de alumínio para 222 gramas de hidróxido de cálcio. Aqui, para saber quem é o reagente limitante, eu preciso pegar um dos valores de massas dados na questão. Aqui eu vou optar por pegar a massa do sulfato de alumínio, que é 30 gramas, tá? E vou saber a relação entre essa quantidade em massa de sulfato de alumínio com a quantidade de massa de hidróxido de cálcio. E a partir da análise desse valor, eu indico quem é o reagente limitante. Então aqui eu não coloco 20, porque eu quero saber se de fato todas essas 20 gramas vão ser suficientes para reagir com 30 ou vai reagir menos do que essas 20 gramas de hidróxido de cálcio. Então fazendo isso, chamo isso daqui de X. Fazendo a conta, X é igual a 30 vezes 222 dividido por 342. X vai ser igual a, isso é um valor aproximado, a 19,5 gramas de quê? De hidróxido de cálcio. Então, quando eu tenho 30 gramas de sulfato de alumínio, eu necessito de 19,5 gramas de hidróxido de cálcio. Qual a conclusão que eu chego? Pelos dados da questão, como a questão diz que a reação ocorreu a partir de uma mistura de 30 gramas de sulfato de alumínio com 20 gramas de hidróxido de cálcio, a gente observa que 20 gramas de hidróxido de cálcio é uma quantidade em massa a mais que a gente necessita para reagir com as 30 gramas de sulfato de alumínio. Assim, o hidróxido de cálcio vai estar em excesso, porque eu tenho mais hidróxido de cálcio que o desejado, e o sulfato de alumínio vai ser o reagente limitante. Por quê? Porque
com essa quantidade que tem disponível de sulfato de alumínio, ele põe um limite, ou seja, ele só pode reagir com a quantidade máxima de hidróxido de cálcio inferior à que tem disponível, que nesse caso, pelos nossos cálculos, a gente encontrou 19,5 gramas. Uma amostra de 50 gramas de iodeto de potássio com pureza de 83% reage com ácido sulfúrico e dióxido de manganês. O iodo liberado nessa reação reage com fósforo vermelho e o composto resultante sofre hidrólise, sabendo que o rendimento da primeira reação é de 80%. Então, para resolver essa questão, eu trago aqui para vocês as reações de cada etapa. A primeira reação é do iodeto de potássio com dióxido de manganês mais ácido sulfúrico. A segunda reação é do iodo mais o fósforo vermelho. E a terceira reação é do produto da segunda, que é o iodeto de fósforo mais água, já que ele sofre hidrólise, tá? Então, a partir daí, a partir dessas reações montadas e devidamente balanceadas, vamos à interpretação das questões. Letra A. Calcule a massa de iodo produzida na primeira reação química. A massa de iodo produzida, ela depende da massa dos reagentes, certo? Então, aí eu vou comparar a massa do iodo para saber a massa do iodo produzida com a massa dos reagentes. Como a questão me deu o dado da massa de um dos reagentes, que é o iodeto de potássio, eu vou comparar aí para montar minha regra de 3, iodeto de potássio com iodo. O que vocês têm que prestar atenção é na informação sobre a pureza. O que quer dizer a pureza? Quer dizer que só vai reagir, participar da reação, aquela quantidade referente ao percentual de pureza. Como na questão diz que a massa de iodeto de potássio é 50 gramas com 83% de pureza, então só vai reagir 83% de 50 gramas de iodeto de potássio. Vamos ver como é que fica. Então, primeiro passo logo é calcular as massas molares, tanto do iodeto de potássio como do iodo, já que são as duas substâncias que a gente vai montar as relações, tá, matemáticas. Então, a massa molar de iodeto de potássio, 166 gramas por mol, de iodo, 250 gramas por mol. Só como eu disse para vocês, a pureza do iodeto de potássio é de 83%. Então, o que vai reagir de iodeto de potássio vai ser o equivalente em massa para 83%. E aí, fazendo o cálculo, pega a massa, que equivale a 100% de 50, vezes 0,83, que é o mesmo que 83%. Então, a massa de iodeto de potássio que vai participar da reação é 41,5 gramas. Tendo essa informação, agora vamos montar a regra de 3. Mas antes de montar a regra de 3, vamos voltar lá para a equação e observar qual é a proporção em número de mols de iodeto de potássio e de iodo que participam da reação, tá? Para a gente poder fazer essa conversão nos seus valores de massa. Então, se eu observo o iodeto de potássio, eu tenho uma equação devidamente balanceada que o que reage vai ser 2 mols, segundo a equação. Esse dado eu estou tirando da equação. Cada mol equivale a 166, então eu tenho 332 gramas de iodeto de potássio. De iodo é 1 mol, então aí ficou mais fácil, né? 1 mol equivale a 254 gramas, então de iodo, segundo a equação, reage 254 gramas. Essa informação, o que é que ela nos diz? Que quando a gente tem 332 gramas de iodeto de potássio, vai ser formado 250 gramas de iodo. Só que, pelo dado apresentado na questão, o que a gente vai ter não vai ser 332 gramas de iodeto de potássio, vai ser 41,5 gramas. E a partir dessa massa é que a gente precisa descobrir quanto de iodo vai ser produzido. Mas, para montar a regra de 3, a gente parte dessa primeira relação e encontra o valor desejado. Então, de um lado, as massas equivalentes ao iodeto de potássio, do outro lado, as massas equivalentes ao iodo. Aí, armando a regra de 3, 332 gramas está para 254 gramas de iodo.
41,5 gramas de iodeto de potássio, né, que é a massa equivalente a 83% de pureza, produzirá X gramas de iodo. Fazendo essa regra de 3 aí, ó, X vai ser igual a 41,5 vezes 254 dividido por 332. A gente encontra uma massa de iodo e 2 produzido igual a 31,75 gramas. Aí a gente precisa ter calma para dar ainda a resposta dessa questão. Por quê? Porque lá no final do enunciado diz que o rendimento da primeira reação ela é de quanto? 80%. Então, esse valor de massa de iodo produzida seria, se o rendimento fosse de 100%, iria ser produzido 31,75 gramas. Mas a questão diz que o rendimento é de 80%. Então, dessa massa aí que foi produzida, o que de fato será produzido será 80% deste valor. Então, a gente precisa calcular para encontrar os números finais da questão. Então, se o rendimento, então o que rende de iodo é 80%, eu tenho que pegar o valor da massa do iodo que foi produzida vezes o percentual equivalente ao rendimento, 0,80, que é o mesmo que 80%, que vai dar aí um total de 25,4 gramas. Então, resposta final, 25,4. Essa questão é cheia de detalhes, então vocês precisam ficar atentos, tá? Só para não confundir. Toda vez que eu falar de pureza, eu estou tratando de reagente. Toda vez que eu falar de rendimento, eu estou tratando de produto. Fica essa dica aí para vocês. Vamos ver as próximas letras. Letra B. Escreva a equação química balanceada da primeira reação química. Essa daí eu já respondi para vocês, porque anteriormente eu já apresentei as equações. Então, a equação balanceada, 2 mols de iodeto de potássio, mais 1 mol de dióxido de manganês, mais 2 mols de ácido sulfúrico, formando 1 mol de iodo, mais 1 mol de sulfato de potássio, mais 1 mol de sulfato de manganês, mais 2 mols de água. Letra C. Escreva a equação química balanceada da segunda reação química. Essa também eu já trabalhei com vocês. O que é que diz a segunda equação? É que o iodo liberado na primeira vai reagir com fósforo vermelho, certo? Então, o iodo reagindo com fósforo vermelho, então, vai produzir iodeto de fósforo. E aí a gente tem I2, 6 mols de 2, mais 1 mol de P4, que é o fósforo vermelho, produzindo 4 mols de PI3, que é iodeto de fósforo, tá? E a letra D, escreva a equação química balanceada da terceira reação química. Também já mostrei anteriormente para vocês, tá? Iodeto de fósforo mais 3 mols de água, produzindo ácido fosfórico mais ácido iodrídico, tá? Então a gente tem quanto? 3 mols.